No último final de semana, entre os dias 13 e 5 de fevereiro, foi realizado em Belo Horizonte o Festival do Japão. Você acompanha tudo o que aconteceu no festival na reportagem de Daiane Tavares e Lucas de Oliveira. O primeiro Festival do Japão Minas Gerais 2012 foi realizado no Expo Minas, com o objetivo de preservar e divulgar a cultura japonesa no estado. A abertura aconteceu na sexta-feira com a participação de várias autoridades mineiras, como o governador Antônio Anastasia, o secretário de Agricultura do estado, Elmiro Nascimento, e o ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli. O início do festival foi marcado pela execução do hino nacional brasileiro, seguido do hino japonês. Durante o evento, também foi realizada a cerimônia de posse do novo cônsul-geral honorário do Japão em Belo Horizonte, Wilson Brumer. Ex-presidente da Uzi Minas e ex-secretário de Desenvolvimento Econômico em Minas, Brumer substitui Rinaldo Soares, falecido no ano passado. Eu ainda, um jovem diretor financeiro de uma empresa de mineração, Carlos Alvare, acompanhando o ex-presidente, o Alisson lembra bem, que era o Gripino Abranches. E numa reunião com políticos japoneses, o Agripino perguntou a este ex-ministro japonês o que a geração dele tinha feito para tirar o Japão destruído pós-guerra para o Japão daquele momento. Eu não sei se a resposta foi política, mas ela me marcou muito. Ele disse: a minha geração não fez muito. Quem fez foi o imperador, que há 100 anos atrás investiu em educação. No festival, o encerramento do painel econômico Minas-Japão 2012 marcou a discussão das relações comerciais entre o Estado mineiro e o país asiático. De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Estado de Governo, o Japão é o segundo principal parceiro comercial de Minas, considerando o valor das exportações em 2011. No ranking das importações feitas pelo Estado, o Japão é o 6º país. No ranking de estados brasileiros, Minas é o que mais exporta para o Japão e o 4º que mais importa. O ex-senador e atual vice-presidente da CEMIG, Arlindo Porto, esteve presente no evento. Na ocasião, ele fala sobre a possibilidade de investimentos estrangeiros no setor de energia. Nós estamos buscando sempre parcerias em outros investimentos. O Japão tem a característica da sua energia ser mais voltada para a energia atômica, mas mesmo assim há espaço para esse projeto aqui no Brasil. A região de São Gotardo, inclusive, estava com carência de energia, buscamos um projeto alternativo emergencial, 16 produtores já estão sendo atendidos num projeto de ampliação da sua área irrigada, e a CEMIG estará já no ano de 2013 entregando uma subestação completa visando atender produtores de São Gotardo, Rio Paranaíba e dos municípios mais próximos. Ainda reforça que a troca de experiências é fundamental para o crescimento de Minas. Eu acho que primeiro a experiência que o Japão tem, a cultura japonesa, a eficiência do japonês, nós temos muito a aprender. Eu acho que essa troca de experiência é fundamental e Minas Gerais tem muito a ganhar.
Demonstração disso são os grandes projetos que nós temos em Minas Gerais. Eu destacaria aqui os projetos de agricultura, em que a colônia japonesa teve um papel fundamental. O projeto do PADAP é o principal deles. É um exemplo de transformação de uma região que não tinha produção, não tinha produtividade, transformou, buscou tecnologia, hoje é um exemplo para o Brasil. Eu fico orgulhoso de estar aqui, especialmente nesse ambiente que nós estamos, em que a colônia japonesa em São Gotardo está aqui presente, numa confirmação de que foi relevante, está sendo relevante e vai ser muito importante para a nossa região. Quem também prestigiou o festival foi o governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia. Em entrevista, ele fala sobre a importância da parceria Minas-Japão. Foi um parceiro preferencial de Minas há muitos anos, tem ajudado muito no desenvolvimento do nosso estado, não só na questão da agropecuária, onde teve um trabalho magnífico, mas também na industrialização. É um parceiro preferencial. Eu estive no Japão no ano passado em viagem oficial, minha primeira visita, trouxemos recursos, temos empresas e agora vamos aprofundar cada vez mais esse bom relacionamento empresarial. A história de amizade entre Brasil e Japão começou ainda no século XX, quando as duas nações firmaram um acordo imigratório visando o equilíbrio de mão de obras. Atualmente, o Brasil é o país com o maior número de japoneses fora do Japão. São cerca de 1,5 milhão de imigrantes nipônicos, de acordo com dados da Associação Mineira de Cultura Nipo-Brasileira. Se a vinda dos japoneses para o Brasil foi promovida por acordo entre as nações, a permanência deles no país também foi facilitada por planos do governo. Prova disso é a homenagem recebida pelo ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli. O reconhecimento é pelo apoio ao plano de assentamento dirigido do Alto Paranaíba, o PADAP, implantado na década de 70. Reconhecimento pela dedicação e apoio à concretização do plano de assentamento dirigido do Alto Paranaíba, que possibilitou o progresso da região. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para realçar aqui a grande ajuda que o Japão deu não ao país, não ao Brasil, mas ele, através do Brasil e daquele esforço conjunto que fizemos, especialmente no setor da produção de alimentos, fibras, óleos, ele trouxe ao mundo. O ano passado o senhor Barack Obama veio ao Brasil. O senhor Barack Obama não veio também pelos belos olhos da nossa presidente. Ele veio aqui pedir ao Brasil que ajudasse o mundo, porque o Brasil detinha aquilo que o mundo não tem, que é a tecnologia tropical de uma agricultura nova, capaz de dar tranquilidade ao mundo em termos de abastecimento. Durante a visita ao estande dos pioneiros do PADAP, o ex-ministro fala sobre o orgulho em ver que o plano, criado há 38 anos, tenha se concretizado com tanto sucesso. Bom, sempre sonhávamos e sabíamos que se houvesse competência, trabalho, dedicação e principalmente amor à causa, à atividade, ao trabalho, coisa que os nossos amigos que foram para lá demonstraram ter. Eu fico muito feliz e honrado quando hoje passo naquela região e vejo ali uma das áreas mais produtivas do Brasil e dando ao país uma demonstração que com seriedade tudo se faz e sai bem feito. Eu fico muito emocionado como recebo hoje uma homenagem que foi um gesto carinhoso daqueles amigos que nós aprendemos a conviver ao longo de tanto tempo e que nos tornamos quase que irmãos. Eu sei que foi a força da generosidade que me deram essa felicidade de me dar uma homenagem dessa, fazer uma homenagem dessa. Mas eu agradeço, e agradeço dizendo que essa homenagem pertence a eles. Foram eles quem construíram aquele futuro, é um Brasil do futuro. Sobre as expectativas para o futuro da agricultura mineira, o ex-ministro tem uma visão positiva, mas acredita que ainda há muito a ser feito. Quais as expectativas do senhor para o futuro da agricultura mineira? Olha, Minas está crescendo bastante, tem muito ainda que aproveitar. Nós podemos implantar aqui vários PADAPs ainda e eu acredito que isso vai acontecendo aos poucos.
talvez não naquele modelo que implantamos o projeto de assentamento do Alto Paranaíba, mas especialmente de uma forma de ocupação onde a organização própria vai ter uma representação maior. Minas tem um potencial fabuloso e eu acho que esse potencial vai ser ocupado à medida que o Brasil se firme internacionalmente como um país possível de produzir e competir. O futuro agrícola de Minas ainda demanda muito trabalho, mas o passado já traz os frutos de uma árdua caminhada. Quando nós saímos da nossa cidade de origem, para nós era um sonho. É lógico que a gente não imaginava tanto progresso. E eu diria que esse progresso foi graças à união do pessoal, principalmente, a dedicação e também vamos dizer assim, a persistência. Se não tivéssemos persistência, nós não conseguiríamos, porque vamos dizer assim, a dificuldade foi grande. Conversamos agora com o Makoto Sekita, um dos pioneiros do PADAP. Seu Makoto, boa tarde. Boa tarde. Quando o senhor começou as suas atividades na agricultura mineira? Na agricultura mineira eu comecei em 1983. E nós viemos do Paraná, né? Fiz agronomia lá no norte do Paraná e meu pai começou a agricultura na região de Cornélio Procópio e como as terras eram muito escassas, nós viemos para Minas Gerais. Naquela época, quais foram as principais dificuldades encontradas? As principais dificuldades realmente era a questão como mexer com o solo, né? Nós não tínhamos experiência em questão de correção, nós não tínhamos experiência de que atividade exercer. Então, aos poucos nós fomos conhecendo cada cultura e hoje, por exemplo, nós temos uma ideia mais ou menos o que realmente tem um ganho na parte financeira, né? Que seria o cultivo de hortaliças. E quais suas expectativas para o futuro? Bom, as expectativas são as melhores, porque cada vez que passa nós descobrimos mais oportunidades. Então eu acho que o futuro realmente a gente espera que seja muito bom. Este outro produtor, que chegou à região do Alto Paranaíba com o PADAP já em andamento, conta que trabalhar na agricultura não estava em seus planos. Para São Gotardo, simplesmente como um vendedor de máquinas agrícolas, que na época estava em desenvolvimento, né, o Alto Paranaíba, e como você disse, realmente caí de paraquedas e hoje tive sucesso e com a ajuda da região mesmo, própria da região, e resolvi também plantar e consegui ter esse sucesso. E naquela época, quais as principais dificuldades que o senhor encontrou na agricultura mineira? A dificuldade é o seguinte, como eu era vendedor de máquinas, a dificuldade era em tecnologia. Então, como eu vim de fora e tinha o conhecimento de fora, eu pude até agregar e trazer alguns equipamentos, né, que na época não existia. Na implantação da cenoura, pode-se dizer que a gente é pioneiro. E a gente pôde trazer, com o conhecimento que a gente havia já de máquinas agrícolas, trouxe mais máquinas novas para desenvolvimento da cenoura. E quais são as expectativas do senhor para o futuro? O futuro é promissor, né? Questão de alimento para abastecer o mundo, eu acho que está no Brasil. E se está no Brasil, São Gotardo com certeza vai colaborar. Além de alavancar a agricultura mineira, o PADAP contribuiu para a união dos produtores nipo-brasileiros que participaram do programa. Quando foi instalado o programa de assentamento, foram escolhidas 96 famílias para iniciar o programa, né, o PADAP. E isso realmente houve o crescimento, né, isso implicou no crescimento não somente dos produtores, como em si, que vieram para procurar um trabalho, se fixar e fixaram residência, e dessa forma conseguiram desenvolver também toda uma cidade, uma comunidade, né? E com isso também participando do crescimento do país também, né? E se o plano do governo funcionou, quem faz planos agora é Leandro.
Filho de um dos pioneiros, ele já trabalha na empresa da família e se prepara para o futuro. Eu me formei há 6 anos, 7 anos agora, e nós já estamos trabalhando dentro da empresa. Nós somos em três irmãos em casa, eu e mais 2 irmãs, a Alessandra e a Priscila. Todos nós estamos trabalhando na empresa hoje em dia, e além de nós dois, eu tenho mais 2 primos que também trabalham na empresa. Um deles, o Marcelo, ele fica em São Gotardo, ele também é engenheiro agrônomo, ele faz parte de campo. E o Fábio, o irmão mais velho do Marcelo, ele trabalha na região de Boa Vista, Roraima, no segmento de comércio de máquinas. Então, ali todos nós estamos já trabalhando na empresa, já pensando em manter a empresa para as próximas gerações.